No último domingo, ao meditarmos nos primeiros versos do livro do Êxodo, nós vimos que o costume judaico é este. A primeira palavra importante do texto serve de título para todo o livro. E a primeira palavra importante do livro do Êxodo, no hebraico, é Shemot. O texto começa dizendo, Ve'ele Shemot, e estes os nomes, isto é, estes são os nomes. Desde então, desde domingo, nosso primeiro grande tema ao estudarmos o Êxodo são os nomes dos patriarcas de Israel. E nós partimos de de quatro pressuposições básicas ao darmos atenção aos nomes dos patriarcas. E essas pressuposições são as seguintes. O Deus soberano atuou de modo decisivo na escolha dos nomes que Israel carregaria por toda a sua história. Então, Deus atuou na escolha dos nomes. Vimos que esses nomes revelam a relação de Deus com Israel e a relação, portanto, de Israel com Deus. Vimos que esses nomes apontam primeiramente para a condição do povo que sairá do Egito. Apontam para a vocação dos filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Eles são nascidos para a liberdade dos filhos de Deus. Nós vimos que os sentidos desses nomes são importantes para nós, tanto quanto importa para nós o sentido do nome, que não veremos ainda, do grande libertador de Israel, neste momento da história, que será Moisés. Ainda que as mulheres de Jacó, e eventualmente o próprio patriarca Jacó, tenham escolhido os nomes dos filhos de Jacó, eles fizeram isso debaixo de inspiração divina. E vimos no domingo passado alguns fatos notáveis que dão justamente testemunho disso. Citamos no domingo apenas 2 desses fatos. O primeiro, a bênção de Jacó sobre as 12 tribos, correlacionando os nomes dos filhos de Jacó com as bênçãos. E vimos o peitoral do juízo do sumo sacerdote, onde os nomes dos 12 pais das 12 tribos estavam gravados. Nós examinamos no domingo passado os nomes dos 3 primeiros filhos de Jacó que desceram ao Egito, de acordo com o relato de Êxodo capítulo 1, que são Rúben, Simeão e Levi. Em Rúben, cujo nome significa vede um filho, nós examinamos o Deus que vê, meditamos sobre o Deus que vê as contradições, as questões sem sentido, as lacunas da vida humana e que concede, enfim, para o ser humano, liberdade. Nós vimos em Simeão, cujo nome significa Ele, Deus, ouve, ou Ele está ouvindo, o Deus que ouve o grito dos exatores e que ouve o clamor daqueles que estão sendo oprimidos. Nós vimos em Levi, o unido, o adjunto, auxiliar ou ajudante, esses os significados do nome de Levi. Aquele Deus que quer estar junto, o Deus que quer ser íntimo. E nesta noite, nós continuamos a nossa jornada. Continuamos a examinar a mensagem de Deus para o seu povo por meio dos nomes dos pais das 12 tribos de Israel. Em nomes, capítulo 1, verso 1, que nas nossas Bíblias chamamos de Êxodo. A Bíblia diz, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa, Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Azer. O próximo filho de Jacó, cujo nome devemos examinar agora, é Judá. Diga comigo, Judá.
Nesta noite nós nos ateremos exclusivamente a Judá. Confesso a vocês, e eu disse para minha esposa: amor, você está preparada? Que eu já chorei um bocado no meu escritório, sendo devidamente refeito pela palavra de Deus. Minha oração sincera é que cada um de vocês nesta noite, aqui e aqueles que estão longe, comam e bebam até se embriagar, até se fartar da mesa do Senhor. Eis o contexto do nascimento de Judá. Depois de ter dado à luz seus 3 primeiros filhos, Rúben, Simeão e Levi, sempre esperando que Jacó, seu marido, desse para ela amor e atenção, Leia, a mãe desses meninos, a mãe de Judá. Leia, diz a Bíblia, quebrou temporariamente o foco da sua atenção. No contexto do nascimento de Judá, Leia assume uma nova postura. No nascimento do seu 4º filho, Leia tem outro pensamento. Mais tarde, depois do nascimento de Judá, Leia retornará ao seu foco inicial, que era o coração de Jacó. E então dará à luz Issacar e Zebulon, Zebulon sendo seu 6º filho, portanto. Agora, Leia se apercebe de que em meio ao seu sofrimento, Deus a abençoara. Nós lemos em Gênesis capítulo 29, verso 35, engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim, deu-lhe o nome de Judá. Então, parou de ter filhos. Observe que Leia não parou de dar atenção a seu marido. A nossa análise do contexto do nascimento de Judá seria terrivelmente superficial e seria mesmo infantil. Preste muita atenção. Se nesse ponto da história nós disséssemos algo assim: olha, quando Leia enfim parou de querer a atenção, o amor, o louvor do homem, no caso, seu marido, quando Leia enfim parou de querer a atenção, o amor, o louvor do homem, ela pôde gerar Judá, aquele que seria o pai da tribo dos reis, a tribo da qual nasceria Jesus de Nazaré. Enfim, ela pôde gerar Judá e dar glória a Deus. Essa fala, além de revelar, tentando justamente camuflar, o amargor de um coração mal amado, essa fala atacaria o próprio conceito do que é amor. C.S. Lewis tece uma dura crítica à tentativa de proteção contra as desilusões nesse tema chamado amor. Aliás, 1 Coríntios capítulo 13 diz para nós que o amor é só o verdadeiro. A crítica de C.S. Lewis se volta contra um trecho, veja só, das Confissões de Santo Agostinho. Eu leio um trecho de Os 4 Amores de C.S. Lewis, e depois eu quero ler para vocês um trecho das Confissões de Santo Agostinho. Vamos primeiro a C.S. Lewis, em Os 4 Amores. Ele diz, em palavras ainda hoje capazes de trazer lágrimas aos olhos, ou seja, palavras profundamente sensíveis, tocantes, Santo Agostinho descreve a desolação em que a morte de seu amigo Nebrídio o precipitou. Então Santo Agostinho entra numa espécie de depressão profunda, porque um amigo muito amado faleceu. De fato, e eu fui para as confissões, peguei lá
o trecho citado por Lewis. Deixa eu ler aqui o que Santo Agostinho está dizendo. De fato, Agostinho chegou a chamar a dor do luto pela morte do seu amigo, olha só, de afeição imunda. Agostinho escreveu em Confissões, capítulo 4, na parte 6 das Confissões: eis o meu coração, ó meu Deus, ei-lo por dentro. Reparai nestas evocações do passado. Senhor, nota esses pensamentos antigos, essas coisas antigas que estão no meu coração. Reparai. O reparai aqui é um plural de majestade, referindo-se ao Senhor. Ele está falando com Deus. Reparai vós, ó meu Deus, reparai nestas evocações do passado, ó esperança minha, que me limpais da imundície destas afeições, dirigindo para vós os meus olhos e arrancando do laço os meus pés. Esse trecho é o trecho em que Agostinho está falando sobre o seu luto pela morte do amigo. Aí, voltamos à fala de C.S. Lewis. Agostinho descreve a desolação em que a morte de seu amigo Nebrídio o precipitou. E extrai disso uma lição moral. Isso é o que acontece, diz ele, quando entregamos o nosso coração a outra coisa que não Deus. Todo ser humano morre. Não deixe que sua felicidade dependa de algo que você poderá perder. Cuidado com isso que eu estou dizendo aqui, para que ninguém saia dizendo que eu afirmei essas coisas. Volto à citação de Santo Agostinho por C.S. Lewis. Não deixe que sua felicidade dependa de algo que você poderá perder. Para que o amor seja uma bênção e não uma dor, ele deve se dirigir ao único amado que nunca morrerá. Assim como poderia soar piedosa uma análise infantilizada da fala de Leia, estas palavras de Agostinho também poderiam soar piedosas. Mas C.S. Lewis conclui sua crítica dizendo: acho que essa passagem das Confissões, as Confissões de Santo Agostinho, é mais um remanescente das nobres filosofias pagãs da formação de Santo Agostinho do que parte de seu cristianismo. Nós cristãos, diz C.S. Lewis, nós seguimos aquele que chorou sobre Jerusalém e chorou no túmulo de Lázaro. E que, embora amasse a todos, tinha um discípulo a quem amava num sentido especial. C.S. Lewis prossegue dizendo: São Paulo, Paulo apóstolo, tem maior autoridade sobre nós do que Santo Agostinho. São Paulo, que não revela nenhum sinal de que não sofreria como homem, ou nenhuma sugestão de que não deveria sofrer, se Epafrodito morresse. Do que C.S. Lewis está dizendo? Ele está se referindo agora àquilo que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 25 a 27. Paulo diz: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, olha o que Paulo diz: ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Paulo não nega, Paulo não camufla a profunda tristeza, a tristeza esmagadora que ele sentiria na morte de Epafrodito. Antes de prosseguir, eu preciso abrir parênteses. Eu tenho observado, nestes quase 24 anos de pastorado, que, de um modo geral, o sentimento de culpa por se ter determinadas tristezas e a má canalização do sofrimento, numa tentativa, por exemplo, obviamente impossível, de tentar esconder o sofrimento de Deus. Eu vou voltar a essa fala. Eu tenho percebido nesses 24 anos
ou quase 24, que em geral um sentimento de culpa por se ter determinados sentimentos, determinadas tristezas, e a macanalização do sofrimento, tentando-se, o que é impossível, escondê-lo de Deus, frequentemente causam maior dano à alma e ao corpo do que o sofrimento em si. Há muita gente que na tentativa falida de tentar esconder o que sente, de tentar encobrir o que pulsa no coração, causa mais dano para si, e são sentimentos por causa de determinados acontecimentos da vida, causa mais dano para si que os próprios acontecimentos da vida. Viktor Frankl, na sua magnum opus, Em Busca de Sentido, lembrando que é a obra que ele escreve como psicólogo, psicanalista, depois da experiência de ter escapado aos campos de concentração nazista. Viktor Frankl, ao falar dos horrores dos campos de concentração e extermínio, da perda de sensibilidade que funcionava como mecanismo de defesa para proteger o psiquismo dos prisioneiros. Falamos sobre isso recentemente em sermão aqui neste púlpito. Viktor Frankl revela um paradoxo, uma contradição muito profunda. Ele diz o seguinte: existiam prisioneiros que viviam anos a fio em campos de concentração e eram transferidos de um para outro, passando às vezes por dezenas deles. Dentre eles, em geral, somente conseguiam manter-se com vida aqueles que não tinham escrúpulos nessa luta pela preservação da vida, e que não hesitavam em usar métodos violentos, ou mesmo em roubar dos inimigos. Todos nós, olha o que Frankl vai dizer, todos nós que escapamos com vida, por milhares e milhares de felizes coincidências ou milagres divinos, seja lá como quisermos chamá-los, diz ele, sabemos, todos nós sabemos e podemos dizer sem hesitação que os melhores não voltaram. O que ele está afirmando é que os mais sensíveis, os mais éticos, os melhores morreram nos campos de concentração e extermínio. Frankl está dizendo para nós que amar é algo perigosamente mortal. Então, não. Parte do segredo da bênção especialíssima sobre a tribo de Judá não tem a ver, não consiste numa alienação de Leia dos seus problemas reais. É disso que estamos falando. O nome Judá nada tem a ver com a possível tentativa, que seria extremamente desajeitada, é verdade, de uma esposa fugir, a tentativa de uma esposa fugir da triste realidade de ter um marido que não a ama. O nome Judá não é um tapa-buracos para isso. A fé não serve como pretexto para a alienação. A fé não diz que o problema não existe. A fé jamais sugere que o problema não é problema. Quem se aliena da dor, guarde isso, corre o risco de se embrutecer, de ter a sensibilidade reduzida, primeiro quanto a si mesmo e em seguida quanto aos demais. Viver embrutecido é estar morto. Faço uma pergunta poética, mas muito dura. Que vantagem tem a pedra sobre a flor? Leia, diz o texto, decidiu louvar ao Senhor, embora ainda carregasse a dor da rejeição. Judá e Yehudá vem da raiz hebraica Yadá, arremessar, lançar, confessar abertamente, louvar, celebrar,
admitir. André Schurach define o nome Judá como o celebrante de Adonai. Vocês estão aí? Aquele que confessa abertamente sua fé em Deus. Diga comigo, o celebrante de Adonai. No contexto de seu nascimento, Judá não representa o louvor a Deus quando o sofrimento acaba, mas é justamente o louvor enquanto o sofrimento assola, enquanto ele existe, enquanto ele é duro. Judá não se refere ao louvor de quem se absteve de amar para não sofrer, mas é a exaltação dolorosa de quem muito ama. Judá vai descer ao Egito, mas Judá vai sair de lá. Ele não dirá que não sofreu ali, mas ele louvará ao Deus que o acompanhou no Egito e que depois o libertou. A história de Leia e o significado do nome de seu filho Judá nos remete à história de homens e mulheres que sofrem no Egito da vida longe de Cristo. O Egito espiritual interno. Mas Judá também e Leia nos remetem à história daqueles que, tendo a Cristo como Senhor, temos aqui alguém? Também sofrem no mundo longe de Cristo, o Egito espiritual externo. Se você, meu querido, ainda não confessou a Cristo, se você o confessar como Rei e Senhor, como o grande Rei da sua vida, você, cuja vida é marcada pela dor, você terá muitos motivos de louvor, muitos mais do que motivos para chorar. Você terá muitos mais de louvor do que de lágrimas. E você, meu irmão, minha irmã, que se entregou a Cristo e está sofrendo grandes dores, eu apelo, nunca se esqueça da glória que lhe está reservada. É com profundo respeito por aqueles que vivem grandes sofrimentos que eu preciso dizer: a dor do câncer nunca será mais forte que as glórias de um corpo glorificado. A dor do filho que morreu nunca será maior que a alegria da ressurreição. Minha querida, a dor de todo abuso que você sofreu nunca será maior que a alegria de ser chamada noiva de Jesus Cristo e de ser adornada pelo próprio Cristo com joias e vestes brancas. Esta era é imperfeita, mas esta era terá fim. Porém, enquanto ela existir, Deus não a camuflará. Deus vai permitir que nós vejamos quão horrendo é o pecado, para que nós o detestemos com todas as nossas forças. E meditando em questões cruciais, como fizemos na última quarta-feira, quando fomos a uma pergunta crucial durante a mensagem: por que Deus não remove de nós
essa nossa tendência para baixo no momento da conversão, porque Deus não extirpa de nós, no instante da conversão, a nossa natureza pecaminosa. Meditando nessas questões cruciais, como fizemos na última quarta-feira, temos em mente que nesta era, nosso amor por Deus será testado. E nossa fé no amor que Deus tem por nós também será testada. Judá é louvor a Deus. No Egito e fora do Egito. Não é louvor a Deus por se amar pouco o ser humano. Não se trata disso no caso de Leia e no caso de ninguém que ama a Deus, que o louva corretamente. Judá não é louvor a Deus, repito, por se amar pouco o ser humano, mas é louvor a Deus por amá-lo mais que aos homens. Essas coisas são diferentes. Não é louvor a Deus por sempre senti-lo perto, mas é louvor ardente, mesmo quando Deus parece absolutamente longe. Quando Judá sair do Egito, um grande rei se levantará. Um rei, como diz a Escritura, cujo reino jamais terá fim. Aleluia! Porém, esse mesmo rei, ao passar por este mundo corrompido, nos seus últimos momentos dirá: Eloí, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, que é o salmo que Jesus está citando com essas palavras, ele está citando o verso 1. O mesmo Salmo 22 complementa o pensamento que arde no coração do Messias. Ele não tem apenas a sensação de abandono. Ele conhece não apenas o verso 1, ele conhece o salmo inteiro. Na versão de André Jurrac, os 3 primeiros versos do salmo dizem: Eli, Eli, por que me abandonaste? Longe de mim a salvação, longe das palavras de meu urro. Eloi, clamo de dia, não respondes. De noite não há silêncio em mim, ou seja, não há quietude dentro de mim, a minha alma está perturbada. Verso 3, mas tu, sagrado, santo, mas tu, sagrado, habitas os louvores de Israel. A versão Almeida, revista e corrigida, tão familiar de muitos de nós, diz no verso 3, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Embora o Deus do Messias pareça oculto nas trevas, preste atenção, o Messias sabe bem onde seu Deus habita, nos louvores do seu povo. O Messias sabe. Ele sabe. E essa poesia, o Deus que habita no meio dos louvores, se torna concreta no nome Judá. Veja isso. Quando Deus revelar o seu nome a Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, nós ainda chegaremos lá. O nome impronunciável de Deus será apresentado a Moisés na forma hebraica, tendo, claro, na maneira escrita, 4 letras. Yod, Rei, Vav, Rei. Essas 4 letras do nome de Deus, o santo tetragrama que nenhum judeu pronuncia. Essas 4 letras compõem a palavra Judá, que no hebraico
tem apenas o acréscimo de uma letra. Yod. Judá é Yod, Rei, Vav, Dalet, Rei. Os mestres judeus olham para isso, vendo que as 4 letras no nome de Deus são presentes no nome Judá. Judá tem apenas o acréscimo daquilo que seria o equivalente da nossa letra D, Yehudá. Os mestres judeus dizem, com razão, o tetragrama divino encontra-se inscrito no nome de Judá, acrescentando-lhe a letra D. O nome de Deus está literalmente dentro do nome Judá. Deus sempre estará no meio dos louvores. Aleluia. Por isso nós dizemos aleluia. Fica aqui no nosso meio, Senhor. Aleluia. Deus sempre estará com seu povo em meio aos louvores. No domingo, 15 de janeiro de 2023, uma bomba foi detonada em uma igreja na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. No dia seguinte, 13 pessoas foram confirmadas como mortas, entre elas 4 com 15 anos ou menos, além de 6 mulheres e 3 homens. No dia seguinte, computava-se cerca de 63 pessoas feridas, sendo 33 mulheres, 15 homens, 15 crianças. Fontes garantem, essa é notícia dada por Portas Abertas, fontes garantem que 3 bombas foram plantadas no complexo da igreja, mas apenas uma detonou. Glória a Deus, porque apesar de serem 3 bombas, apenas uma explodiu. Se todas explodissem, as consequências seriam catastróficas. Essa é a fala de um líder de campo da Missão Portas Abertas na República Democrática do Congo. Um líder da igreja explicou que a bomba explodiu cerca de 15 minutos depois que o pastor subira ao púlpito. O pastor Abraham, esse é um nome falso, pastor assistente, da igreja 8ª CEPAC. Ele disse o seguinte: nós estamos em um mundo de tribulações, mas nunca devemos negar nossa fé. Nós continuaremos servindo ao Senhor. Passou-se um ano. Isso aconteceu em 15 de janeiro de 2023, a explosão da bomba. Nesta quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024, Portas Abertas publicou a seguinte reportagem: Igreja celebra batismo 1 ano após ataque na África. Os cristãos, subtítulo, os cristãos resistiram aos traumas na República Democrática do Congo. A 8ª igreja CEPAC, em Cassindi, testemunha que ser vitorioso em Cristo não significa a ausência de sofrimentos ou perseguição, mas sim a ciência de que em todas as situações podemos nos alegrar em Deus. Judá. Entre os dias 12 e 14 de janeiro, a igreja organizou atividades no mesmo local em que um ataque brutal aconteceu em 2023 para celebrar a presença de Cristo e continuar a obra da grande comissão. Quando a igreja evangélica que fica no leste da República Democrática do Congo foi bombardeada no ano passado, a comunidade cristã local ficou devastada, pois nunca tinham experimentado tamanha adversidade. O grupo extremista Forças Democráticas Aliadas plantou explosivos improvisados que mataram 15 cristãos e deixaram não mais 63, no final da conta, 71 feridos, além dos danos materiais.
um pastor Cambali, durante as celebrações da igreja CEPAC, no final de semana agora, 12 a 14 de janeiro deste ano, disse o seguinte: as pessoas nos encaravam com admiração, enquanto marchávamos nas ruas de Cassindi para celebrar a vitória em Cristo, em adoração e louvor. Todos estavam maravilhados com o fato de que, apesar dos assassinatos e feridas impostas ao povo de Deus pelas forças democráticas aliadas, o medo não venceu. Vi até mesmo as vítimas do ataque em uma caravana de evangelismo. Isso é para dizer que os extremistas não podem parar a obra do povo de Deus. Na época, diz Portas Abertas, o Estado Islâmico alegou a responsabilidade pelo ataque e reafirmou a aliança com as forças democráticas aliadas. A aliança entre os grupos começou desde 2019 e os Estados Unidos declarou as ADF como organização terrorista em 2001. ADF é o nome das forças democráticas, ou a sigla das forças democráticas aliadas em inglês. Os Estados Unidos os declararam organização terrorista em 2021. O objetivo dos radicais era fechar as portas da igreja, disse o pastor Cambali. No dia do ataque, 1.000 cristãos estavam em uma campanha de evangelismo na igreja e celebravam o batismo de 62 recém-convertidos, quando a bomba explodiu. Na semana passada, quando completou-se 1 ano do ataque, a igreja se reuniu em um ato de gratidão a Deus. Louvamos a Deus, pois Ele chamou inúmeros servos e batizou 15 cristãos recém-convertidos. Acabamos de consagrar muitos evangelistas e diáconos e lançamos a pedra fundamental para a construção de um monumento em honra aos mártires. Depois do bombardeio, os cristãos locais estavam com muitos medos, estavam com incertezas, óbvio, sobre o que poderia acontecer a qualquer momento no templo, mas um irmão, um evangelista chamado Dieu Merci, diz o seguinte: os servos de Deus viram a providência do Senhor em Cassindi. Cristãos tomaram coragem e se reuniram para adorar a Deus após o ataque. Vi que os cristãos em Cassindi têm fé em Deus. A ação também motivou outros servos do Senhor. Os cristãos, além dos traumas físicos e emocionais, enfrentaram desafios econômicos, mas pela fé em Cristo, Portas Abertas diz, permaneceram firmes. Eu vou encerrar com a fala dessa mãe. O nome dela é Neema, uma africana, cujo nome em Swahili significa graça. Ela diz o seguinte: eles vieram para nos exterminar. Mas nossa fé não pode ser diminuída. Preste muita atenção nessa fala. Eles vieram para nos exterminar. Mas nossa fé não pode ser diminuída. Os que morreram se foram. Os que sobreviveram, vivem. Deus luta por nós. Não podemos diminuir nossa fé, mas sim dar o passo adiante. Deus nos ajudará. Não podemos, eu vou pedir para você repetir essa fala dessa irmã comigo. Não podemos abandonar a palavra de Deus por causa das feridas. Sabe quais são as feridas de Neema? O filhinho dela de 4 anos foi morto pela bomba. E o outro filho dela perdeu os olhos no ataque, ficou cego. Mas Neema diz: Deus
nos ajudará. Não podemos abandonar a palavra de Deus por causa das feridas. Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonaste? Longe de minha salvação, longe das palavras de meu urro. É a dor nesta era. Mas o salmo não termina aí. Eloi, clamo de dia, não respondes. De noite não há silêncio em mim. Diga comigo, mas tu, sagrado, habitas os louvores de Israel. Louve-o. Louve-o. Seja em noite escura ou em negro dia. Louve-o. Adore ao Senhor. Lembra que por causa do nome de Judá, por causa da influência da tribo dos reis, toda a nação passou a ser conhecida como judeus. O povo de Judá. O povo do louvor a Deus. Os celebrantes. Por favor, fique de pé e celebre ao Senhor.